Olá, eu sou a Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e o vídeo de hoje é para falar sobre um assunto bem importante, mas também um pouco delicado. Por isso, eu vou explicar um pouquinho o motivo que me levou a falar sobre esse tema para não ter confusão, para não ter distorção de informação, ok? O tema desse vídeo são algumas estratégias que vão te ensinar a reduzir a quantidade de comida no prato e também ao longo do seu dia, tá? O que eu gostaria de explicar para não ter nenhum tipo de mal entendido? Eu não estou aqui com esse vídeo induzindo ou estimulando todo mundo a comer menos, tá? Não é para fazer restrição. O intuito desse vídeo é ajudar as pessoas que, por problemas de saúde, ou de estarem acima do peso, ou com diabetes, ou com problemas digestivos, e que comem muito, um volume excessivo de alimentos, tem por recomendação de saúde reduzir essa quantidade, tá? Não tô falando aqui de quem já come normal, de quem já come o suficiente, reduzir, tá bom? Então, essas orientações aqui são para ajudar aquelas pessoas que estão enfrentando alguma doença e que precisam reduzir o volume de alimentos, ok? Outro ponto importante também é que aqui nesse vídeo eu vou falar sobre as estratégias, não passo a passo, tá? Mas são algumas ações e pensamentos, né? Estratégias de pensamento para você trabalhar para conseguir executar isso. É importante a gente entender que tem certas coisas que nos levam a comer demais. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo que eu estou deixando o link aqui na descrição, que chama Os 5 Estágios do Comer Emocional. Que ele já fala um pouco mais sobre esses estágios e o que desencadeia esse comer demais, tá? Nesse vídeo eu vou falar só das estratégias para você conseguir reduzir um pouquinho a quantidade de comida, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a primeira estratégia, tá? E essa daqui eu vejo muito aqui no consultório, porque as pessoas comentam muito e é interessante ver o desenrolar aí da história quando elas se permitem experimentar algo diferente. Quando eu falo experimentar, não é experimentar comida, mas uma ação diferente. Primeiro ponto, então, não acredita que você dependa de algum alimento, né, ou que não consegue viver sem algum alimento. Tipo, nossa, eu preciso de um doce depois de almoço. Eu chego em casa, eu preciso tomar uma cerveja, uma dose de uísque para relaxar. Quando a gente fala isso, a gente está fazendo uma afirmação e praticamente a gente não abre a oportunidade para a gente realmente testar se a gente vive sem aquilo, né? Então, é importante a gente levar em consideração que a alimentação, ela é algo que pode ser modificado, é um hábito, né? Também é um comportamento. Então, entra aí novamente um convite para você se permitir ficar sem aquilo que você coloca que você não consegue viver sem. Será que realmente você é dependente de um doce? Né? Será que realmente você precisa disso para viver? Pensa nisso, tá? O segundo ponto é não ter medo de ficar com fome ou passar mal porque você vai reduzir a quantidade de comida. Essa questão é muito interessante porque eu mesma já passei por isso, por esse medo de ficar com fome ou passar mal, né? Tiveram algumas situações na minha vida onde, por motivos de força maior, eu precisei ficar quase 2 dias sem me alimentar, que foi quando eu fui fazer parte do meu filho. E outras situações relacionadas com uma fase de muito estresse na minha vida, uma fase que durou muito tempo. Eu tive vários problemas de saúde, alteração hormonal, processo inflamatório relacionado à alimentação, então eu vivia muito cansada, tá? E toda vez que eu pensava em reduzir a quantidade de comida, eu tinha esse medo de ficar mais cansada ainda. Inclusive, quando eu comecei a estudar nutrição comportamental, foi uma das coisas que eu observei na minha postura e comecei a modificar isso e a observar, tá? E eu já tive alguns clientes com essa característica também. Nossa, Fernanda, eu tenho medo, né, de não dar conta do meu dia a dia. E geralmente são pessoas que carregam o mundo nas costas, né, que não falam muito não, que gostam de ser muito prestativas, que são muito executoras, tem o corpinho um pouquinho mais quadradinho assim. Então, essas pessoas geralmente elas têm esse medo de não dar conta, por isso o receio de reduzir o valor calórico, tá? A quantidade de comida. Agora, se por acaso você já chegou a passar mal algum dia, né, porque comeu pouco, desmaiou, teve algum mal-estar,
tá? Eu sei que isso pode traumatizar mesmo, algumas pessoas podem ficar traumatizadas, mas procura lembrar o contexto da situação, quando isso aconteceu, tá? Para você não colocar esse mal-estar por causa de uma alimentação ruim ou inadequada como regra, né? Então, permita-se também, vamos ver como é que vai ser no meu dia a dia reduzir. Esse exercício foi um que eu fiz, né? Inclusive, até comecei a testar 1 ou 2 dias na semana de jejum intermitente, né, de não tomar o café da manhã, só ir para o almoço, para eu me testar realmente nesse meu medo. Tipo, não, deixa eu ver se eu consigo ficar a manhã toda sem comer, se eu, contanto que eu tenha me alimentado direitinho, né, no dia anterior, que eu me alimente direitinho daqui para frente. E eu vi que foi tudo bem. Então, essa é uma forma da gente romper essas barreiras, certo? Bom, vamos lá. Terceira estratégia. Sirva-se de uma quantidade menor de comida do que você está acostumado. Se você não está tendo nenhuma orientação nutricional com um profissional, né, que te passou as quantidades, você não vai saber muito quanto que você vai ter que comer. Qual que é a minha sugestão? Do que você come, procura reduzir um pouco a quantidade de comida. Então, se você come, sei lá, 6 colheres grandes de arroz, reduz para 4, tá? Reduz gradativo, não reduz para uma, né? De 6 para uma. De 6, vai para 4. Já é uma boa redução, tá? Então, observa também esse volume do seu prato. Eu tô acostumada a comer 5 bifes no almoço, Fernanda, reduz para 3. 3 ainda é muito? É, tá? Mas já é menos do que 5, né? Então, vamos reduzir essas quantidades aos poucos e colocando menos do que você está acostumada. A referência é sempre essa, a sua referência, tá? Se você não teve a orientação individual. Quarta estratégia, fazer as refeições sem distrações, tá? Quando a gente tem distração, seja mexer no celular ou assistir televisão, ou ficar conversando muito com as pessoas que estão à nossa volta, a gente perde essa referência de como a gente está comendo e tira a atenção do prato de comida, tá? Ah, Fernanda, mas eu como com a boca, não tem problema. Não, a gente tem uma questão visual também e dos outros sentidos, né? De saborear aquela comida, a questão do mastigar. Então, se a gente está muito distraída, a gente não presta atenção nesses aspectos que também, vamos falar de uma forma bem simples, alimentam o nosso emocional também, tá? Bom, quinta estratégia, pegue as garfadas num volume menor do que você está acostumado. Não aquela garfadona do tipo, de encher a boca, ficar com a boca toda cheia, né? Ou caindo coisa para fora da boca, né? Não, pega a garfadinha assim, menor. Não precisa ser um grão de arroz ou de feijão, mas pega uma garfada que caiba na sua boca e que você consiga mastigar várias vezes, tá? Não tem um número certo para mastigar, porque depende, se você está fazendo uma refeição que tem mais carne, você vai precisar mastigar mais vezes do que uma refeição com massas, por exemplo, tá? Mas vamos colocar aí entre 20 e 30 mastigadas, tá? Por garfada, ok? E preste atenção no sabor, na textura, se essa comida faz algum barulhinho, se você está conseguindo engolir esse bolo alimentar bem úmido da saliva, tá? Ou você está engolindo um pedacinho inteiro. Então faz esse teste, faz essa observação que faz uma diferença enorme na questão da percepção da saciedade, tá bom? E a sexta estratégia, são 7, acabei não falando, né? Depois que você terminar de comer esse prato, observe a sensação da sua barriguinha, tá? Do estômago, ok? Por quê? Se você está acostumado a comer mais, a cabeça, né, vai querer ir atrás de mais comida, você vai querer se servir de novo, tá? Mas nesse momento você vai voltar a atenção para a barriguinha, ok? Como que tá a minha barriguinha? Ah, Fernanda, ela tá estufada, né? Tô percebendo que, nossa, se eu arrotar, tá, eu tô estufada. Então, você já passou, inclusive, do limite. Na próxima refeição, você pode até diminuir um pouquinho mais, tá? Não, Fernanda, eu tô bem. Eu não tô me sentindo cheia, né? Cheio, mas também não tô com barulhinho de fome. Então, isso é o ponto de saciedade. É o meio termo. Você não tá empanturrado, mas também não tá ainda com a barriga roncando, tá? E o último estágio aqui seria já ainda que você está com uma fome. Ou seja, a barriguinha ainda tá roncando, a barriguinha ainda tá vazia, ok? Aí, nesse caso,
Se você estiver com a barriguinha ainda vazia, você vai esperar ainda 10 minutinhos, tá? E vai para a última estratégia, para a sétima, que é, se você identificar que é fome, aí sim você vai lá e vai pegar mais um pouquinho. Não vai pegar um prato do mesmo tamanho, tá? Do que você pegou. Pega só um pouquinho. Ai, Fernanda, mas é difícil. Cara, se precisar, troca o prato. Pega um prato de sobremesa, tá? Mas pega lá um pouquinho da comida e repete a mesma coisa. Mastiga devagar, pega a garfada pequena, presta atenção no prato, todas essas coisas, tá? Então, essas são 7 estratégias para você conseguir reduzir o volume de comida sem trauma, se observando, respeitando os seus limites, tá? E aprendendo a desenvolver esse senso também de autoconhecimento, tá? E assim, é um exercício, não é algo que tipo assim, nossa, mas é muito chato. Pode ser mesmo, dependendo de como é a sua rotina alimentar, pode ser chato, mas novamente te convido a experimentar se alimentar dessa forma e veja o que acontece. Eu tenho clientes que em poucos dias já conseguem modificar bastante o padrão de alimentação em função disso. É lógico que alguns precisam se monitorar um pouquinho mais, né? Outros têm algum momento da vida que se perdem um pouquinho, mas depois eles já sabem que é possível voltar, retomar para esse padrão de comportamento, tá? E o mais importante aqui é que eu não estou falando de nada restritivo, de nenhuma técnica milagrosa, de nada que seja desrespeitoso, não. É só sentar, observar e praticar, colocar em prática, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha aqui. Compartilha não, comenta aqui e compartilha com quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo, né? Hoje em dia a gente tem muita gente falando sobre técnicas bem corretas para ajudar as pessoas a se alimentarem de forma adequada. Aliás, até o que é uma alimentação adequada é muito distorcido. E eu vejo uma demanda muito grande de pessoas querendo saber o que é se alimentar de forma saudável, o que é se alimentar de forma consciente. Então, o meu intuito com esses vídeos e com as minhas redes sociais é realmente trazer informação de qualidade nesse sentido, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.